Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje, nós conversaremos a respeito dos hormônios da tireoide ou hormônios tiroidianos. Antes de iniciarmos a nossa discussão, não deixe de se inscrever em nosso canal e de deixar um like neste vídeo. Isso faz com que essas informações cheguem a mais pessoas que também têm interesse na fisiologia humana e no tema que será apresentado nesta aula. A glândula tireoide possivelmente é uma das maiores glândulas endócrinas do nosso organismo. Ela pesa algo próximo de 15 a 20 gramas. E a glândula tireoide, ela apresenta alguns tipos de células. Nós temos as células C, que secretam a calcitonina, que é um hormônio envolvido na manutenção do cálcio plasmático. Inclusive, nós temos uma aula aqui no canal falando sobre a calcitonina. E na glândula tireoide, nós também encontramos as células foliculares. Estas células secretam T3 e T4, triiodotironina e tiroxina. Darei um zoom nessa parte da figura. Aqui nós temos as células foliculares, são essas células responsáveis por secretar tanto o T3 quanto o T4. Então, células foliculares. Nós temos essa região que está pintada em amarelo. Isso aqui é o coloide. O coloide é uma glicoproteína. Então, basicamente, as células foliculares secretam o T3 e o T4 aqui no coloide. Os hormônios da tireoide, T3 e T4, eles são essenciais para o crescimento e o desenvolvimento normais em crianças, adultos não. E estes hormônios são derivados do aminoácido tirosina e ambos contêm iodo em sua constituição. Aqui nós temos a estrutura do T3, triiodotironina. Vejam que nós temos 3 moléculas de iodo na estrutura, por isso T3. E aqui nós temos o T4, tiroxina. E o T4, conforme o nome já é sugestivo, nós temos 4 moléculas de iodo. Atualmente, os hormônios da tireoide são os únicos que apresentam iodo em sua constituição. Nenhum outro hormônio apresenta iodo na sua constituição. Entretanto, o iodo ele está presente em outros tecidos, mas pensando em hormônios, até o momento, pelo que nós sabemos, apenas T3 e T4 têm iodo na sua constituição. Essa figura ela representa a síntese dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Então aqui nós temos as células foliculares e aqui nós temos o coloide. As células foliculares que cercam o coloide sintetizam uma glicoproteína chamada de tireoglobulina. E essas células também sintetizam enzimas que são necessárias para a síntese dos hormônios da tireoide. Essas proteínas são então empacotadas em vesículas e secretadas no centro do folículo, conforme nós podemos observar aqui na figura. As células foliculares também concentram ativamente o iodo que foi obtido por meio da dieta, conforme nós podemos observar. O transporte desse iodo para o coloide é mediado por um transportador de ânions, chamado de pendrina. Então, para que o iodo seja transportado das células foliculares para o coloide, nós precisamos de um transportador específico que é a pendrina. Conforme o iodo entra no coloide,
a enzima tireoide peroxidase adiciona o iodo ao aminoácido tirosina para formar então o T3 e o T4, conforme podemos observar aqui na imagem. A adição de iodo à tirosina cria a monoiodo tirosina. Por que monoiodo tirosina? Porque só tem um iodo. Quando nós temos a adição de um segundo iodo, agora teremos a diiodo tirosina. Então nós teremos a MIT, monoiodo tirosina, e a diiodo tirosina, conforme observamos aqui. Se nós tivermos uma reação de acoplamento entre uma MIT com uma DIT, nós teremos então uma molécula com 3 iodos. Neste caso, teremos a formação da triiodo tironina. Então aqui nós temos a MIT com um iodo, aqui a DIT com 2 iodos. Se nós acoplarmos uma DIT com uma MIT, teremos uma molécula com 3 iodos. Por outro lado, se nós acoplarmos duas DITs, nós teremos 4 iodos em uma molécula. Neste caso, teremos a tiroxina ou tetraiodo tironina. Quando a síntese hormonal está completa, o complexo tireoglobulina T3, T4, que é essa estrutura que vocês estão vendo. Então vejam que aqui nós temos o T3, o T4 e esse desenho aqui, essa fita que vocês estão observando é a tireoglobulina. Então T3 e T4 associados à tireoglobulina, nós chamamos isso de complexo tireoglobulina T3 e T4. Esse complexo é recapturado, conforme podemos observar aqui, pelas células foliculares e as enzimas intracelulares liberam o T3 e o T4 da proteína tireoglobulina. Então, entendam que nesse caso a tireoglobulina não é mais necessária, então o T3 e o T4 são liberados da proteína, conforme podemos observar. E então o T3 e o T4 são exportados para a corrente sanguínea, que é o que vocês estão vendo aqui na figura. Perfeito? Bom, algo que é importante entender, além, óbvio, da síntese dos hormônios tiroidianos. O T3 e o T4, ou melhor, a síntese de hormônios tiroidianos depende de um comando de uma outra glândula, que é a adenohipófise. Então, o controle da secreção dos hormônios da tireoide segue o padrão hipotalâmico, hipofisário, glândula. Então, tudo começa no hipotálamo. O hipotálamo ele vai secretar o hormônio liberador de tireotrofina. O hormônio liberador de tireotrofina vai estimular a adenohipófise a produzir o hormônio estimulador da tireoide, o TSH, e o TSH, por sua vez, vai atuar na glândula tireoide para produzir T3 e T4. E esses 2 hormônios, então, desempenharão seus efeitos no organismo como um todo. Agora, entenda, se nós tivermos um nível adequado de T3 e T4 na corrente sanguínea, o hipotálamo identifica que tem um nível adequado e imediatamente ele cessa a via. Isso é o que nós chamamos de feedback negativo. Eu tenho uma quantidade adequada de hormônios na corrente sanguínea. O hipotálamo detecta e ele pensa, entre aspas, obviamente. Não preciso estimular a via, porque já tem hormônio suficiente no sangue. Então a via ela é interrompida, até que seja novamente necessária a produção
de mais hormônios tiroidianos. Nessa tabela nós temos algumas características dos hormônios da tireoide. Então vamos analisar aqui a tabela. Então, quais são as células que produzem T3 e T4? Conforme nós vimos, né, naquela imagem da síntese dos hormônios tiroidianos. São as células foliculares. A biossíntese ocorre a partir do iodo e da tirosina. O transporte na circulação são ligados à globulina. A meia-vida de 6 a 7 dias para a tiroxina, que é o T4, e cerca de 1 dia para o T3. A liberação é uma liberação tônica. A via de controle, conforme nós acabamos de discutir, depende do eixo hipotálamo-hipófise. Células-alvo, a maioria das células do nosso corpo, e eles apresentam um receptor nuclear. Quais são as respostas teciduais que esses hormônios acabam gerando? Aumento do consumo de oxigênio, então eles induzem termogênese, aumento do catabolismo proteico em adultos. Porém, em crianças, esses hormônios estimulam o anabolismo e o desenvolvimento normal do sistema nervoso. A nível molecular, qual é a função específica desses hormônios? Eles estimulam a produção de enzimas que estão relacionadas principalmente ao metabolismo oxidativo das células, tá? Então, aqui nós temos um resumo dessas funções, a ação dos hormônios tiroidianos. Então, a ação principal desses hormônios é prover substrato para o metabolismo oxidativo. Os hormônios da tireoide são termogênicos, conforme nós observamos ali na tabela com as características dos dois hormônios. E eles também podem modular o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Beleza? Muito obrigado pela atenção e nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!